Na hora que Jesus falou, venha Pedro, aí ele foi. Quando ele foi, o milagre aconteceu, cara, ele andou sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas. Mas ele só andou porque existia uma palavra ali embaixo. Era como uma ponte invisível, entendeu? No qual ele andava. Quando ele duvidou da palavra, aí ele afundou. Porque veio os ventos. O diabo não queria, né? Que ele vivesse, experimentasse, tivesse aquela experiência. Porque aquilo seria uma chave, assim... Ia mudar, né? Mudar a visão. Opa, Jesus falou, acontece. Inclusive, esse testemunho tem um livro que chama Quarta Dimensão, em que o pastor David Jung Po, acho que é esse, é o pastor da maior igreja do mundo. Ele conta de um exemplo. Ele fala muito disso nesse livro, sobre a palavra revelada. De duas irmãs na fé, né, duas mulheres de Deus, que foram numa vigília, só que tinham que atravessar de barco para chegar nesse lugar. E elas pensaram, mas Jesus andou sobre as águas. Se a gente entrar nessa água aqui, crendo, com fé mesmo, ainda mais que nós estamos indo orar, Deus está vendo nosso coração. Com aquela fé de criança, cara. No dia seguinte, chegou nos jornais, o Deus dos cristãos abandonou essas duas crianças, essas duas moças. Elas morreram afogadas, porque elas não tinham uma palavra rema sobre aquilo. Você entendeu? Aconteceu porque Jesus falou com Pedro. Ele não falou comigo, não falou com você. Vai tentar andar, não vai andar. Então existe uma palavra revelada. Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E eles foram mesmo. Nós não vamos às vezes. Às vezes tem muita gente que está nos ouvindo que nunca vai deixar de ser uma dona de casa. Mas ela pode pregar o evangelho na casa dela. Mas ela não recebeu essa palavra. Não quer dizer que nós não devemos pregar. Por quê? Não é somente uma passagem que a gente pode se basear. Você tem que olhar toda a palavra. Em vários momentos a Bíblia diz que devemos evangelizar. Devemos falar de Deus. Agora, evangelizar o mundo, aí precisa ser uma palavra específica. Você não pode sair do Brasil, vou lá para a China evangelizar. Se você não for por obediência a uma palavra, você não vai dar conta, né? Você vai voltar para trás. Então, eu já tinha uma palavra. Em vários momentos, eu pensava, eu só preciso gravar. Porque uma vez uma moça chegou pra mim e falou, pastor, mas como é que é? Você põe 3 vídeos por dia no YouTube, de segunda a segunda. Como que você faz isso? Ao mesmo tempo ora? Porque eu imagino, você deve orar a cada mensagem, você vai lá no quarto, ora. Eu falei, irmã, se eu fosse orar por cada mensagem que eu vou fazer, uma que não vai dar tempo de gravar o vídeo, tem horário pra pôr o vídeo. Eu simplesmente creio no que Deus falou pra mim lá atrás, que Ele ia me usar na internet. Então eu simplesmente creio e eu vejo os milagres acontecerem.